O mundo muitas vezes muda não com um estrondo alto, mas com um zumbido silencioso e inquietante. Imagine acordar amanhã. É só mais um dia. O sol nasce. O café está coando. Mas algo está errado. Um som estranho corta o ar da manhã. Não é um alarme de carro ou uma obra. É o lamento arrepiante de uma sirene de ataque aéreo. Um som que a maioria de nós só ouviu em filmes antigos. Seu celular vibra incessantemente, não com mensagens de amigos, mas com alertas de emergência. As mensagens são curtas, diretas e aterrorizantes. Procure abrigo. Fique em casa. Aguarde novas instruções. O ritmo normal da vida parou. O medo rapidamente toma conta das ruas. No coração de grandes cidades como São Paulo, Paris ou Tóquio, a correria matinal usual desapareceu. Em vez disso, há confusão e pânico. As pessoas olham para o céu, procurando por uma ameaça que não conseguem ver. Os sons familiares do trânsito são substituídos pelo ruído pesado de veículos militares. Tanques, antes símbolos de conflitos distantes vistos na televisão, agora rolam por avenidas ladeadas por cafés e lojas. Soldados em equipamento de combate completo ficam em esquinas, seus rostos tensos. O mundo que você conhecia ontem desapareceu, substituído por uma atmosfera de perigo imediato e tangível. A incerteza é talvez a pior parte. Os canais de notícias lutam para acompanhar. Relatórios conflitantes piscam na tela. Isso é real? É um erro? Famílias se amontoam em suas salas de estar, porões ou estações de metrô. As perguntas são infinitas. O que aconteceu? Quem começou isso? Estamos seguros aqui? As respostas demoram a chegar ou não chegam. O futuro, antes uma paisagem de planos e sonhos, umas férias, um novo emprego, uma formatura, é agora um vazio em branco e aterrorizante. A única certeza é o grito da sirene e o medo nos olhos de todos. É assim que uma guerra mundial moderna começaria para a maioria das pessoas. Não em um campo de batalha distante, mas bem na porta de casa. É a interrupção súbita e brutal da vida comum. O café esfria no balcão. As mochilas escolares são deixadas na porta. A ilusão de segurança que protegeu a sociedade moderna por décadas se despedaça em uma única manhã. A guerra chegou em casa e, em seu rastro, deixa apenas perguntas, medo e um profundo sentimento de perda pelo mundo que existia apenas algumas horas antes. A era da ansiedade deu lugar a uma era de conflito aberto. Neste novo conflito global, as linhas são traçadas entre as grandes potências mundiais. De um lado, você tem a Aliança Ocidental estabelecida, liderada pelos Estados Unidos e seus parceiros na OTAN e na União Europeia. Eles defendem uma ordem mundial construída sobre a democracia e as leis internacionais. Do outro lado, forma-se um bloco poderoso, centrado na China e na Rússia. Essas nações têm visões diferentes para o futuro do mundo. Elas desafiam as antigas estruturas de poder. As tensões que vinham fervilhando por anos sobre comércio, território e influência finalmente explodiram. O mundo está agora dividido em dois grandes campos. As razões para esta guerra são complexas. Não é apenas um único evento. É o resultado de anos de crescente desconfiança. Os Estados Unidos e a China estão travando uma disputa por domínio econômico e tecnológico. A Rússia tem buscado restaurar sua influência no leste europeu, levando a atritos com a OTAN. No Oriente Médio, potências regionais como Irã e Arábia Saudita são arrastadas para o conflito, transformando disputas locais em pontos de inflamação globais. Alianças são testadas e velhas rivalidades são reacendidas. Cada lado acredita estar lutando por sua sobrevivência e sua visão de futuro. O conflito não é apenas entre nações, mas também dentro delas. Líderes de todos os lados usam mensagens nacionalistas poderosas para mobilizar seu povo. Eles falam de destino, segurança e proteção de seu modo de vida contra ameaças externas. A mídia, controlada ou influenciada pelo Estado, transmite um fluxo constante de propaganda.
Isso cria um forte senso de nós contra eles. Simplifica as complexas razões da guerra em uma história simples de bem contra o mal. Isso torna a diplomacia e a compreensão quase impossíveis. As vozes que clamam por paz são abafadas pelos tambores da guerra. Assim, o mundo se vê preso em uma luta de titãs. A União Europeia, presa entre sua aliança histórica com os Estados Unidos e seus laços econômicos com o Oriente, enfrenta uma escolha difícil. Nações na África, América do Sul e Sudeste Asiático são pressionadas a escolher um lado, mas muitas tentam permanecer neutras. Elas sabem que em uma guerra entre gigantes, são as nações menores que mais sofrem. O tabuleiro de xadrez está posto, as peças estão se movendo, e o mundo inteiro prende a respiração, esperando o próximo movimento neste jogo global mortal. Esta guerra não é travada apenas com tanques e aviões. Ela também é travada em silêncio, em um campo de batalha que você não pode ver. Esta é a frente digital. Muito antes das primeiras sirenes soarem, ciberataques já estavam em andamento. Hackers, patrocinados por governos, lançam ataques sofisticados contra seus inimigos. Eles visam a infraestrutura crítica. Redes elétricas ficam inoperantes, mergulhando cidades inteiras no caos. Sistemas bancários congelam, tornando o dinheiro inútil. Redes de comunicação falham, isolando as pessoas de informações e umas das outras. Isso é guerra no século XXI. As armas desta nova guerra são drones e inteligência artificial. Enxames de drones autônomos patrulham os céus. Eles são pequenos, rápidos e inteligentes. Podem identificar alvos e tomar decisões sem comando humano. Algoritmos de IA analisam grandes quantidades de dados para prever movimentos inimigos e identificar fraquezas. Soldados em campo usam óculos de realidade aumentada que exibem informações do campo de batalha em tempo real. Mas essa tecnologia é uma faca de dois gumes. Uma simples falha no código ou um hack inteligente poderia voltar nossas armas mais avançadas contra nós, criando incidentes inimagináveis de fogo amigo. A luta por informação é tão importante quanto qualquer batalha física. A internet se torna uma arma de decepção em massa. Governos usam IA para criar deepfakes, vídeos falsos incrivelmente realistas de líderes mundiais dizendo coisas que nunca disseram. Esses vídeos se espalham como fogo em redes sociais, criando pânico e desconfiança. Torna-se impossível saber o que é real e o que é propaganda. Cada cidadão com um smartphone se torna tanto um alvo potencial de desinformação quanto um soldado potencial na guerra da informação, compartilhando notícias que podem ser verdadeiras ou uma mentira cuidadosamente elaborada. O próprio tecido do nosso mundo conectado é transformado em arma. Os satélites que fornecem GPS para nossos carros e telefones são agora alvos militares. Um ataque a eles poderia cegar um exército inteiro. Os cabos submarinos que transportam o tráfego de internet do mundo poderiam ser cortados, isolando continentes inteiros. Nesta nova era de conflito, seus dados pessoais podem ser usados contra você, sua conta bancária pode ser esvaziada do outro lado do mundo, e as notícias que você lê podem ser uma mentira projetada para manipulá-lo. A linha de frente está em toda parte, e todos são um alvo em potencial. As consequências desta guerra global se espalham por todos os aspectos da vida diária. O primeiro e mais imediato impacto é sobre as coisas que damos como certas. As prateleiras dos supermercados, antes transbordando de opções, rapidamente ficam vazias. As complexas cadeias de suprimentos globais que levam alimentos das fazendas às nossas mesas estão rompidas. Fronteiras são fechadas, rotas de transporte são perigosas. A compra por pânico piora ainda mais a escassez. As famílias começam a se preocupar não com o que comer no jantar, mas se comerão. O medo da fome se torna uma realidade diária para milhões, mesmo nas nações mais ricas. À medida que a economia colapsa, o caos se instala. Com os sistemas bancários sob ciberataque e o comércio global parado, o dinheiro perde seu valor.
Caixas eletrônicos estão vazios. Cartões de crédito param de funcionar. As economias de uma vida podem desaparecer da noite para o dia. Os governos impõem controles rigorosos para evitar o colapso total. Eles limitam saques em dinheiro e racionam bens essenciais como combustível e medicamentos. Isso leva a longas filas, frustração e, às vezes, violência. A confiança que mantém nossa sociedade unida começa a se desfazer sob a imensa pressão da escassez e da incerteza. Esta crise força milhões de pessoas a deixarem suas casas. Elas se tornam refugiadas em seus próprios países ou arriscam viagens perigosas para encontrar segurança em outro lugar. Cidades antes conhecidas por sua cultura e vibração se tornam cidades fantasmas, esvaziadas pelo medo de bombardeios ou pela interrupção dos serviços. As pessoas levam o pouco que podem carregar e se juntam a fluxos massivos de migração, procurando um lugar intocado pela guerra. Isso cria uma enorme crise humanitária. As comunidades anfitriãs, já lutando com seus próprios problemas, são sobrecarregadas pelo influxo de pessoas deslocadas, levando a mais tensão e conflito. Para controlar o caos, os governos recorrem a medidas extremas. As liberdades civis são suspensas em nome da segurança nacional. A censura se torna a norma. A internet é fortemente filtrada, e apenas a narrativa oficial do governo é permitida. A vigilância está em toda parte, com câmeras e rastreamento digital monitorando os movimentos e comunicações de cada cidadão. Falar contra a guerra se torna um ato perigoso. As pessoas vivem em um estado de medo constante, não apenas do inimigo, mas de seu próprio governo. O mundo se tornou uma prisão, e a liberdade é uma memória distante. Pairando sobre cada decisão e cada batalha está a ameaça máxima: as armas nucleares. Milhares de ogivas nucleares existem em todo o mundo, muitas em alerta máximo. Elas são controladas por sistemas complexos de comando e controle. Essas armas são tão poderosas que poderiam destruir cidades inteiras em segundos, matando milhões e envenenando a Terra por gerações. Os líderes das potências nucleares sabem que usá-las significaria a destruição mútua assegurada. É um impasse aterrorizante onde a sobrevivência da humanidade pende por um fio. Um erro poderia acabar com tudo. O perigo não é apenas uma decisão deliberada de lançar. É também o risco de um erro catastrófico. Em uma guerra travada com tecnologia avançada, as coisas podem dar errado. Um cyberataque sofisticado poderia criar um fantasma na máquina, simulando um lançamento de míssil em sistemas de alerta precoce. Isso poderia desencadear um ataque retaliatório baseado em informações falsas. Um bug no software de um sistema de defesa automatizado poderia interpretar erroneamente um bando de pássaros ou uma erupção solar como um ataque iminente. Na atmosfera tensa e de alto risco de uma guerra global, uma falha tecnológica poderia facilmente e sem intenção iniciar um apocalipse nuclear. No entanto, mesmo neste cenário sombrio, ainda há esperança. O próprio horror deste futuro potencial serve como um aviso poderoso. Ele nos lembra o que está em jogo. O caminho para a guerra não é inevitável. É o resultado de escolhas feitas por líderes e apoiadas, ativa ou passivamente, pelos cidadãos. A alternativa é a diplomacia. Ela exige coragem, comunicação e a vontade de entender a perspectiva do outro lado. A cooperação internacional, os tratados de controle de armas e as fortes instituições globais são nossa melhor defesa contra o deslizamento para o caos. Devemos fortalecê-los, não abandoná-los. O futuro ainda não está escrito. O cenário de uma terceira guerra mundial é um futuro possível, mas não é o único. Aprender com as guerras devastadoras do passado pode nos guiar para um caminho melhor. Exige solidariedade global e o reconhecimento de que todos compartilhamos um planeta. Devemos exigir de nossos líderes que escolham o diálogo em vez do conflito, a cooperação em vez da competição. A responsabilidade recai sobre cada um de nós para construir pontes,
não muros. Ao entender as terríveis consequências da guerra, podemos encontrar a vontade coletiva para preveni-la, garantindo que o amanhã não seja o dia em que as sirenes começarão a soar.